pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Então, eu vou fazer a correção, né, como a gente havia combinado, da atividade avaliativa que vocês fizeram aí na última aula. A partir da semana que vem, pessoal, na próxima aula nossa, na quarta-feira, né, a gente tem videoconferência para começar aí o conteúdo do terceiro bimestre, tá? Espero que tenham ido bem aqui nesta prova. Então, eu vou fazer agora a correção aqui comentada. Então, sobre a crise de 1929, né, até então aí a maior crise que atingiu, né, o sistema financeiro aí mundial, talvez agora pela Covid a gente tem uma crise ainda maior, né? Então a crise de 29 até então é considerada a pior crise aí na economia global. Então é correto afirmar sobre ela a alternativa C, tá? Foi uma crise de superprodução com o aumento da produção no mesmo ritmo em que o desemprego aumentava, né? Então a concorrência aí, a produção foi aumentando, produzindo cada vez mais mercadorias, ao mesmo tempo que máquinas substituíam aí o operário, gerando desemprego, né? Chega um momento que tem coisa pra caramba para vender e quase ninguém para comprar, que a gente chama então de crise clássica de superprodução. 2, que é uma questão que caiu aí no Mackenzie, né? Universidade de Mackenzie, no vestibular desta instituição. Então, a batalha que aconteceu em Stalingrado durante a Segunda Guerra Mundial marcou o quê? Tá? Então, pessoal, ela marca uma inversão militar na guerra. Até a Batalha de Stalingrado considerava o exército nazista quase que invencível. Então foi aí 1939, 1940, 41, 3 anos seguidos aí de vitórias após vitórias do exército nazista, Wehrmacht. Só que em 1941, em Stalingrado, né, eles sofrem aí a primeira grande derrota ao exército nazista. Então ela muda, né? Até em Stalingrado, os nazistas estavam na ofensiva, dominando tudo, perdem Stalingrado, né? Começam a se defender, recuar cada vez mais, até serem derrotados em 1945. Essa charge, assim como a próxima que tem aí na avaliação, lembra que eu mostrei para vocês numa videoconferência, né? O casamento aí entre Stalin e Hitler, uma semana antes aí, em agosto de 1939, né? Uma semana antes da guerra começar, tá? Então, a charge refere-se ao tratado assinado naquele ano pela União Soviética que assegurou a aliança militar entre os dois países durante a Segunda Guerra Mundial e a partição, né, a divisão aí da Polônia entre esse casal feioso aqui, beleza? Lembrando que 2 anos depois Hitler vai quebrar o pacto, né? E no plano Barbarossa invadirá a União Soviética, tá? A 4, pessoal, era uma questão, né, de você inferir aí a linha correta, né, a palavra, o conceito. Então, Blitzkrieg é a guerra relâmpago, tá? Opa, deixa eu clicar aqui e voltar para ver como vocês viram na prova. Então, aqui seria a alternativa guerra relâmpago, tá? Kamikaze, pessoal. Então, é um piloto suicida aí japonês da Segunda Guerra Mundial. O Japão chegou a usar aí mais de 2.000 kamikazes, né, durante a guerra. A maioria de jovens, 18, 19 anos, geralmente deixavam uma carta de despedida aí para o pai e para a mãe, né? Eu já li um livro, é muito triste, né, essas cartas aí, e acabavam se jogando com o avião ali num porta-aviões, um encouraçado aliado, né, inimigo. A Grande Aliança, tá? Então, quais são os países aí, os aliados na Segunda Guerra Mundial? Então, essa questão aqui, ó, Inglaterra, União Soviética, Estados Unidos, o Brasil vai entrar aí do lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. As nações do eixo, eu falei 1000 vezes lá da palavra Roberto, né, pessoal? Roma, Berlim, Tóquio. Lembrar então que Japão, Itália e Alemanha eram as forças do eixo na Segunda Guerra Mundial. E Nagasaki, assim como Hiroshima, né, foi a cidade aí
destruída por ataque nuclear em agosto de 1945. Lembrando que a bomba de Nagasaki, a segunda, né, foi o que fez o Japão aí se render, sendo o último país aí do eixo a se render e dando fim oficialmente à Segunda Guerra Mundial. Beleza? E dando início, né, pessoal, à Guerra Fria, que é o que a gente vai estudar a partir aí do terceiro bimestre. 5. Caiu na Universidade Federal lá do Rio Grande do Norte. Em relação à Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que... Isso aqui era para não errar, hein? Hitler empreendeu uma implacável perseguição aos judeus que resultou aí na morte de, creio eu, 6 milhões de pessoas, né, de judeus, tá? Matou outras minorias aí também, membros da esquerda, comunistas, socialistas, homossexuais, testemunhas de Jeovás, né? Pessoas com deficiência física, entre outros grupos aí que foram exterminados, né? 6 milhões aqui no caso é especificamente dos judeus, que é o Holocausto, né? Lembrando que antes da guerra tinha mais ou menos aí 8 milhões de judeus, 6 milhões morreram durante a guerra e os 2 milhões aí se esconderam ou fugiram. Einstein, né, pessoal, entra no grupo aí dos que fugiram para não serem mortos aí durante a Segunda Guerra Mundial. Einstein foi para os Estados Unidos. Lá ele participou de um projeto do governo americano chamado Manhattan, Projeto Manhattan. E o Projeto Manhattan nada mais fez, né, do que pôr em prática aí a teoria da relatividade do Einstein, né? Ele falou que energia é igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado, que a gente chama de teoria da relatividade. Ou seja, galera, ele percebeu assim, mano, se eu pegar a massa ali de um urânio, por exemplo, né, e conseguir quebrar os átomos aí do urânio, então a energia que ele vai produzir é essa massa dele vezes a velocidade da luz, que é 300 mil km², vezes a velocidade da luz de novo, né? Então é uma energia gigantesca. E aí, em 1945, conseguem, né, quebrar átomos ali de plutônio e produzir a bomba nuclear, né? Então Einstein chegou a participar do projeto Manhattan, que criou a bomba. Lembrando que a bomba era para a Alemanha se rendeu antes do fim da guerra e sobrou para o Japão as duas bombas aí nas costas. 6. FATEC, né, foi uma adaptada aqui, uma mudadinha. Em 42, o estúdio Disney, né, do Walt Disney, lançaram o filme Alô Brasil, no qual duas aves domésticas se encontravam, o Pato Donald e o papagaio Zé Carioca. Então é o único personagem aí da Disney que é brasileiro, Zé Carioca. Este afável e hospitaleiro leva o ilustre norte-americano a conhecer as maravilhas do Rio de Janeiro, como o samba, a cachaça e o pão de açúcar. A criação de um personagem brasileiro por um estúdio americano fazia parte naquele momento de... Então, alternativa D aqui, a última, tá? Da chamada política de boa vizinhança praticada pelos Estados Unidos, que via aí na América do Sul, principalmente no Brasil, né, pessoal, uma área importante aí para ser dominada durante a Segunda Guerra Mundial. Deram muito dinheiro para o Brasil entrar na guerra. Eu lembro que eu falei da Companhia Siderúrgica Nacional, né, que eles financiaram, construíram, que é a maior siderúrgica no Brasil até hoje, e criaram também aí essa política de boa vizinhança que fazia um monte de propaganda, fazia vídeos, documentário, falando que o Brasil era um país do futuro, né? Zé Carioca, Carmen Miranda, toda hora aparecendo em Hollywood, fazendo filme, né? Então isso era uma forma de meio puxar o saco ali do Getúlio, do Brasil, para ficar do lado americano no conflito, tá? Sétima, o período conhecido como Era Vargas, né? Na verdade, que a primeira Era Vargas, né? 30 a 45, o primeiro governo Vargas, correspondeu ao governo de Getúlio Vargas e foi responsável por grandes transformações políticas, econômicas, sociais e culturais na história do Brasil. Com base no contexto retratado, analise as afirmativas a seguir a respeito do governo Vargas. Então, 1. Teve no tenentismo e nos coronéis paulistas uma importante base de apoio político. Não, né, galera? Ó, tenente apoiaram muito Vargas. Ele era um dos tenentes, né?
Só que os coronéis paulistas não, porque quem perde o poder quando Vargas chega no poder é justamente os paulistas. Tanto que 2 anos depois vão ter a Revolução Constitucionalista, que são os coronéis paulistas contra Vargas, tá? Então, a 1 é incorreta. 2. Visava a desmontar as bases coronelistas que sustentavam a Primeira República, o que culminou com medidas de cunho centralizador. Então, na República Velha, a gente fala que o poder estava nos estados, os coronéis, os fazendeiros, tal. E o Vargas lutava contra isso. Então, ele vai centralizar o poder, vai centralizar tanto que o governo dele vai virar uma ditadura, né? Que é o Estado Novo, tá? Então, a alternativa 2 é correta. 3. Adotou postura ambígua em relação à classe trabalhadora. Por um lado, desmobilizando sindicatos e, por outro, garantindo direitos através da via estatal. Correta, né, pessoal? Então, o Vargas deu um monte de coisa boa para os trabalhadores, chamada CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que são os direitos trabalhistas, férias, 13º, que foi criado no outro governo dele, né, licença gestante, salário mínimo. Então, tudo isso que a gente tem direito foi o Vargas que deu. Só que, por outro lado, ele controlou os sindicatos. Então, na porrada mesmo, né, fazendo o sindicato obedecer ao governo. E outra coisa que ele fez foi criar um imposto sindical. Então, o que é o imposto sindical, pessoal? Que com certeza cairá aí nos vestibulares da vida nos próximos, né? Até ano passado, retrasado, não era só quem era do sindicato, filiado, tal como eu sou, que pagava uma mensalidade, tá? Todo trabalhador do Brasil, em março, galera, querendo ou não, era obrigado a dar um dia do seu salário do mês, né? Um dia do mês aí de pagamento para o sindicato da sua categoria. Então, mesmo o professor que não é afiliado ao sindicato, não paga mensalidade e tal, em março ele perdia um dia de salário para o sindicato, é chamado imposto sindical, que o governo recolhia dos trabalhadores e pagava para o sindicato se fizesse o que ele queria. Então foi uma forma do governo controlar os sindicatos, as greves, coisas e tal, tá? Ano passado, ano retrasado, essa lei caiu, né, do imposto sindical e hoje o sindicato só ganha dinheiro mesmo se fizer ali, né, para o trabalhador por merecer, né? Então eu contribuo porque se eu precisar eu tenho um advogado, se precisar eu uso colônia de férias, né? Então eu tenho coisas ali, desconto em dentista e coisa do tipo. Mas, né, se não fizer isso eu saio, não pago mais e acabou. Então eles têm que realmente trabalhar, né? 8. São realizações da era Vargas, exceto construção da hidrelétrica de Itaipu. Tá, pessoal? A gente vai ver que isso aqui foi feito depois do chamado milagre econômico do período que a gente conhece como ditadura militar. Beleza? Então ele fez a CLT, né, Consolidação das Leis Trabalhistas. Ele industrializou o Brasil. Ele valorizou o nacionalismo, né, o samba, a capoeira e tudo mais, tá? Lembro que eu falei até do DIP, né, como o DIP, Departamento de Pensa e Propaganda, usava aí, né, o samba, a capoeira, tal, a favor do governo. Censurando alguns sambas, né? Quando falava de malandragem, criticava o governo, né? De vagabundagem e tal, era censurado. Quando o samba falava bem do Brasil, exaltava o Brasil, falava em trabalho, coisa e tal, ele era divulgado pelo DIP. Então o governo escolhia aí que tipo, lembra que até criou o samba enredo, né? Na época do Vargas é obrigação de criar aí, né, o samba enredo, falar do uma coisa de história do Brasil, né? Que eu acho bacana, né, pessoal? País que não valoriza história, pelo menos no carnaval, aí a gente ouve falar bastante de história do Brasil. Então, ó, o regime político conhecido como Estado Novo, implantado por Vargas em 1937, pode ser associado à radicalização política entre a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira. Então, lembrando, antes do Vargas dar um golpe dentro do próprio governo e colocar a ditadura e Estado Novo, pessoal, o Brasil estava dividido ali entre esquerda, né, Aliança Nacional Libertadora, que era do Luiz Carlos Prestes, tal, né, e a direita, que era a Ação Integralista Brasileira do Plínio Salgado. E aí ele se aproveita desse momento aí de confusão, tal, e vira um ditador fechando o Congresso, tá? E a última, pessoal, lembra também que eu abri essa charge aqui para vocês, né? O que ela está mostrando ali? Hitler
e Stalin com um punhal ali escondido, mostrando uma florzinha para o outro, que nada mais é do que o pacto lá de não agressão, chamado também Ribbentrop-Molotov. Em outro momento, eles escondem as flores ali, a cordialidade, e estão partindo para a porrada, tá? Então, do que está falando essa charge? Então, ela está falando, pessoal, de 1939, o Pacto de Não Agressão, e de 1941, do Plano Barbarossa, lá, quando ele trai Stalin e invade a União Soviética, tá? Por último, lembrando que sempre, pessoal, a questão que cai, né, tipo Stalingrado, ali mais ou menos que eu fiz, é porque em 1941 o jogo mudou na Segunda Guerra Mundial, né? Então o jogo mudou pela entrada dos Estados Unidos, no caso do ataque em Pearl Harbor, né, do Japão, e por causa aí da invasão do Plano Barbarossa, da invasão da União Soviética. Entrou a União Soviética, entrou os Estados Unidos, as maiores potências do planeta Terra, aí ficou mal aí pro bigodinho. Beleza, pessoal? Então era isso. Bom final de semana. Na quarta-feira aí, matéria nova, continuidade dos estudos, tá? Um abraço, bom fim de semana para vocês.